Shalom. Eu vou ler Jeremias 7, 8 e 9 e Isaías 13. Jeremias 7. Essa palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fiquei junto à porta do templo do Senhor e proclamei esta mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá, que atravessam essas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrija as suas condutas e as suas ações, e eu farei habitar neste lugar. Não confie nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem as suas condutas e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem os estrangeiros, os órfãos e a viúva, e não derramar sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados, desde a antiguidade e para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas, inúteis. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conhecem. E depois vir e permanecer perante mim neste templo, que leva o meu nome, e dizer: estamos seguros. Seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Este templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões. Cuidado, eu mesmo estou vendo ladrões. Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Portanto, vão agora a Siló, ao meu lugar de adoração, onde primeiro fiz habitação e honra ao meu nome, e vejam o que eu lhe fiz por causa da impiedade de Israel, o meu povo. Mas agora, visto que vocês fizeram todas essas coisas, diz o Senhor, apesar de eu lhe ter falado repetidas vezes e vocês não me terem dado atenção, e de eu ter chamado e vocês não me terem respondido, eu farei a este templo que leve o meu nome, no qual vocês confiam, um lugar de adoração, que dei a vocês e aos seus antepassados, o mesmo que fiz com Siló. Expulsarei vocês da minha presença, como fiz com todos os compatriotas, o povo de Efraim. E você, Jeremias, não ore por este povo, nem faça súplica ou pedido ou favor dele, em favor deles, e nem interceda por ele junto a mim, pois eu não ouvirei. Não vê o que estão fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos ajuntaram a lenha, os pais acenderam fogo e as mulheres prepararam a massa e fizeram bolo para a rainha dos céus. Além disso, derramaram oferta a outros deuses para provocar a minha ira. Mas será que é a mim que eles estão provocando? Pergunta o Senhor. Não é assim mesmo, para sua própria vergonha? Portanto, assim diz o soberano, o Senhor, a minha ardente ira será derramada sobre este lugar, sobre os homens, os animais e as árvores do campo, como também sobre o produto do solo. Ele arderá como fogo e não poderá ser extinta. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Junte aos seus holocaustos outro sacrifício e coma a carne de vocês, a carne vocês mesmos. Quando tirarem do Egito os seus antepassados, lá nada lhe faleis, nem lhe ordenei quanto ao holocausto e sacrifício. Dá-lhe, entretanto, esta ordem: obedeçam-me, e eu serei o seu Deus, e vocês serão meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhe ordenar, para que tudo lhes vá bem. Mas eles não me ouviram, não me deram atenção. Antes seguiram o seu raciocínio rebelde dos seus corações. Maus, andaram para trás e não para frente. Desde a época em que os seus antepassados saíram do Egito até o dia de hoje, eu lhe enviei os meus servos, os profetas, dia após dia. Mas eles não me ouviram e nem me deram atenção. Antes tornaram obstinados e foram piores do que os seus antepassados. Quando você lhe disser tudo isso, não escutarão. Quando vocês o chamar, não responderão. Portanto, diga a eles: esta é uma nação que não obedeceu ao Senhor, o seu Deus, nem aceitou a correção. A verdade foi destruída e desapareceu dos seus lábios.
Corte os seus cabelos consagrados e joguem-nos fora. Lamente-se sobre os montes estéreis, pois o Senhor rejeitou e o abandonou essa geração, que provocou a sua ira. Os de Judá fizeram o que eu reprovo, declara o Senhor. Profanaram o templo que leva o meu nome, colocaram nele as imagens, as imagens do seu ídolo, construíram um altar de Tofete no vale de Ben-Ion para queimarem sacrifício aos seus filhos e às suas filhas, coisas que nunca ordenei e que jamais me veio à mente. Por isso, certamente, vem os dias, declara o Senhor, em que não mais chamarão este lugar de Tofete, ou vale de Ben-Rinom, mas vale de matança, pois ali enterrarão cadáveres até que não haja mais lugar. Então os cadáveres deste povo servirão de comida. Então, os cadáveres desse povo servirão de comida para aves e para animais, e não haverá quem o afunguete. Afunguete. Darei ao fim as vozes de júbilo e de alegria, a voz de novos do noivo e da noiva, na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, pois essa terra se tornará um deserto. Jeremias 8. Naquele tempo, declara o Senhor, os ossos dos reis e dos líderes de Judá e os ossos dos sacerdotes, dos profetas, os ossos do povo de Jerusalém serão retirados dos seus túmulos, serão expostos ao sol e à lua e a todos os astros do céu, que eles amaram, aos quais prestam culto e aos quais consultaram e adoraram. Não serão ajuntados nem enterrados, antes se tornarão esterco sobre o solo. Todos os sobreviventes dessa nação má preferirão a morte à vida em todos os lugares para onde eu expulsar, diz o Senhor dos Exércitos. O pecado do povo e o seu castigo. Diga a eles, assim diz o Senhor, quando os homens caem, não se levantam mais. Quando alguém se desvia do caminho, não retorna a ele. Não retorna a ele? Por que será então que este povo se desviou? Por que que Jerusalém persiste em desviar? Eles apegam-se ao engano e recusam-se a voltar. Eu ouvi com atenção, mas eles não dizem o que é certo. Ninguém se arrepende da sua maldade e diz: o que foi que eu fiz? Cada um se desvia e segue seu próprio curso, como um cavalo que se lança como impeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as estações que lhes são determinadas, e a pomba, a andorinha e tordo observam a época de sua migração. Mas o meu povo não conhece as exigências do Senhor. Como vocês podem dizer somos sábios, pois temos a lei do Senhor, quando, na verdade, a pena mentirosa dos escribas a transformou em mentira? Os sábios serão envergonhados, ficarão amedrontados e serão pegos na armadilha, visto que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Por isso, entreguei as suas mulheres a outros homens e darei os seus campos a outros proprietários, desde o menor até o maior. Todos são gananciosos, tanto os sacerdotes como os profetas, todos praticam a falsidade. Eles tratam da ferida do meu povo como se ela fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Ficam eles envergonhados de sua conduta detestáveis? Não, eles não sentem vergonha, nem mesmo sabe corar. Portanto, cairão entre os que caem e serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Eu quis recolher a colheita deles, declara o Senhor, mas não há uva na videira, nem figo na figueira. As folhas estão secas e o que lhes dei será tomado deles, porque estamos sentados aqui. Reúnam-se, fujam para a cidade fortificada e pereçamos ali, pois o Senhor, o nosso Deus, condenou a perecer e nos deu água envenenada para beber, porque temos pecado contra ele. Esperávamos paz, mas não veio bem algum. Esperávamos um tempo de cura,
mas somente de terror, mas há somente de terror. O resfolegar dos cavalos podem-se ouvir desde Dan. Ao reclinar dos seus garanhões, a terra toda treme. Vieram para devorar essa terra e tudo que nela existe, a cidade e todos que nele habitam. Vejam, estou enviando contra vocês serpente venenosa que ninguém consegue encantar. Elas morderão vocês e não haverá remédio, diz o Senhor. A tristeza tomou conta de mim, o meu coração desfaleceu. Ouça um grito de socorro da minha filha, do meu povo, grito que se estende por toda essa terra. O Senhor não está em Sião? Não se acha mais ali o seu rei? Porque eles me provocaram a ira com todos os seus ídolos, com todos os seus inúteis deuses estrangeiros. Passou a época da colheita, acabou o verão e não estamos salvos. Estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo. Chorou muito e o pavor se apodera de mim. Não há bálsamo em Gileade? Não há remédio? Por que será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Jeremias 9. Ah, se a minha cabeça fosse uma fonte de água, os meus olhos um manancial de lágrima, eu choraria noite e dia pelos mortos do meu povo. Ah, se eu fosse um alojamento para mim no deserto, para que eu pudesse deixar o meu povo afastar-me dele, são todos adúlteros, um bando de traidores. A língua deles é como um arco pronto para tirar e a falsidade. Não há verdade que prevalece nessa terra. Eles vão de um crime a outro, eles não me reconhecem, declara o Senhor. Cuidado com os seus amigos, não confie em seus parentes, porque cada parente é enganador e cada amigo um caluniador. Amigo engana amigo, ninguém fala a verdade. Eles treinam a língua para mentir, e sendo perverso, eles se cansam demais para se converterem. De opressão em opressão, de engano em engano, eles se recusam a conhecer-me, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: veja, sou eu que vou refiná-los e prová-los. Que mais posso eu fazer pelo meu povo? A língua deles é uma flecha mortal. Eles falam traiçoeiramente. Cada um mostra o seu cordial com o seu próximo, mas no íntimo lhe prepara uma armadilha. Deixarei eu de castigá-lo? Perguntou o Senhor. Não me vingarei de uma nação como esta? Chorarei perante e me chorarei, prantearei e lamentarei pelos montes por causa da postagem de estepe, pois estão abandonadas e ninguém mais o percorre. Não se ouve mugir do gado, tanto as aves como os animais fugiram. Farei de Jerusalém um amontoado de ruína, uma habitação de chacais. Devastarei a cidade de Judá, até não restar nenhum morador. Quem é bastante sábio para compreender isso? Quem foi instruído pelo Senhor que possa explicá-lo? Porque a terra está arruinada e devastada como um deserto pelo qual ninguém passa. O Senhor disse: foi porque abandonaram a minha lei que estabeleci diante deles. Não me obedeceram, nem seguiram a minha lei. Em vez disso, seguiram a dureza dos seus próprios corações. E na atrás de balins, como seus antepassados lhe ensinaram. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vejam, farei este povo comer comida amarga e beber água envenenada. Eu os espalharei entre as nações que nem eles, nem os seus antepassados conheceram, e enviarei contra eles a espada até exterminá-lo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerem, chamem as pranteadoras profissionais, mandem chamar as mais hábeis entre elas. Venham, elas depressam e lamentem por nós, até que os nossos olhos transbordem de lágrimas e as águas corram de nossas pálpebras. O som de lamento se ouve desde Sião.
Como estamos arruinados, como é grande a nossa humilhação. Deixamos a nossa terra porque as nossas casas estão em ruínas. Ó mulheres, ouçam a palavra do Senhor. Abre os ouvidos à palavra da sua boca. Ensine suas filhas a lamentar-se. Ensine umas às outras a prantear. A morte subiu e pranteou pelas nossas janelas e invadiu as nossas fortalezas, eliminando das ruas as crianças, das praças os rapazes. Digam, assim declara o Senhor: cadáveres ficarão estirados como esterco em campos abertos, como o trigo deixado para trás pelo ceifeiro, sem que ninguém o ajunte. Assim diz o Senhor. Não se glorie o sábio de sua sabedoria, nem o forte da sua força, nem o rico da sua riqueza, mas quem se gloria, gloria-se nisto, em compadecer, em conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Vem, chegando os dias, declara o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas no corpo, como também o Egito, Judá, Edom, Amon, Moabe e todos os que raspam a cabeça e vivem no deserto, porque todas essas nações são incircuncisas e a comunidade de Israel tem o coração obstinado. E agora eu vou ler Isaías 13. A profecia contra a Babilônia. A advertência contra a Babilônia que Isaías, filho de Amós, recebeu em visão. Levanta uma bandeira no topo de uma colina desnunda, gritem a ela, chame-nos com um aceno para que entre pelas portas dos nobres. Eu mesmo ordenei aos meus santos para executarem a minha ira. Já convoquei os meus guerreiros, os que regozijam com os meus triunfos. Escutem, há barulhos nos montes, como uma de grande multidão. Escutem, e é uma gritaria entre os reinos, como nações formando uma imensa multidão. O Senhor dos Exércitos está reunindo um exército para a guerra. Eles vêm de terra distante, lá dos confins do céu. O Senhor é as armas da sua ira para destruir todo o país. Chorem, pois o dia do Senhor está perto, virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso, todas as mãos ficarão trêmulas, o coração de todos os homens se derreterá, ficarão apavorados, dores e aflições os dominarão, eles se contorcerão como mulher em trabalho de parto. Olharão chocados uns para os outros, com o rosto em fogo. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e de grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas dos céus e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá, e a lua não fará brilhar a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos ativos, e humilharei os orgulhosos, os orgulhos dos cruéis. Tornarei o homem mais escasso do que o ouro puro, mais raro do que ouro de Orfim. Por isso farei o céu tremer, e a terra se moverá do seu lugar diante da ira do Senhor dos exércitos, no dia do furor da sua ira. Como a gazela perseguida, como a ovelha que ninguém recolhe, cada um voltará para o seu povo, cada um fugirá para a sua terra. Todo o que for capturado será transpassado. Todos os que forem apanhados cairão à espada. Seus bebês serão despedaçados diante dos teus olhos. Suas casas serão saqueadas e suas mulheres violentadas. Vejam, eu despertarei contra eles o medo que não se interessam pela prata, nem se deleitam com o ouro. Seus arcos ferirão os jovens, e eles não terão misericórdia dos bebês.
nem olharão com compaixão para as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, o esplendor do orgulho dos babilônicos, será destruída por Deus, à semelhança de Sodoma e Gomorra. Nunca mais será repovoada e nem habitada de geração em geração. O árabe não amará ali a sua tenda, não armará ali a sua tenda. E o pastor não fará descansar ali seu rebanho, mas as criaturas do deserto lá estarão, e as suas casas se encherão de chacais. Nela habitarão corujas, e saltarão bodes selvagens. As hienas ruivarão em suas fortalezas, e os chacais em seus luxuosos palácios. O tempo dela está terminando, e os seus dias não serão prolongados. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigada, Mayra. Queridos, é muito forte, né? Muito forte. Vamos para o livro de Jeremias, né? Falar um pouquinho aqui. A gente vai ver Jeremias, né? Durante o reinado de Josias, dos seus filhos, aqui, num período aqui onde o povo confiava no templo como uma garantia da presença de Deus, mas eles continuavam o quê? Vivendo em pecado. Eles acreditavam, né, que por terem um templo em Jerusalém, eles estavam seguros, independente da conduta que eles estavam tendo. E Jeremias ele é enviado por Deus para denunciar essa falsa segurança religiosa, essa religiosidade, na verdade, né? E eu destaquei aqui para falar com vocês Jeremias 7:3, que vai dizer: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Então, Jeremias, ele recebe uma palavra dura de Deus para entregar ao povo de Judá, né? Eles frequentavam o templo, eles ofereciam sacrifício, eles guardavam as tradições religiosas, mas as suas vidas estavam marcadas pelo quê? Por injustiça, por idolatria, por corrupção, por pecados, né? Então, o Senhor vai e confronta, mostrando que a verdadeira adoração não é um sinal externo, mas é o quê, queridos? Um coração transformado, que se manifesta em uma conduta de justiça. O templo em si não era garantia de proteção para eles, né? Nem para nós, né? Somente a obediência e a aliança viva com Deus poderia manter aquele povo, né, em segurança. E nós vamos ver que Deus, ele não promete manter alguém, né, em uma posição, em um ministério ou num território apenas pelo seu histórico, né? Mas a condição é clara, tanto para eles lá como para a gente hoje, corrigir as nossas condutas e as nossas ações, né? O Senhor está dizendo que não basta estar na casa do Senhor, ir a um templo, né? É preciso viver alinhado com a vontade dele e com os cumprimentos e com seus princípios. Então, assim como Judá precisava escolher entre a religiosidade vazia ou uma verdadeira transformação, nós, hoje, como igreja, também estamos sendo chamados, né, a não vivermos em rituais espirituais, frequentar apenas, mas viver uma verdadeira fé. Uma fé que vai gerar frutos. Frutos de quê, querido? De arrependimento, de justiça, de verdade. É isso que nós precisamos nos retornar a isso, é a techuvá, né, que a gente tanto fala. O fato de nós frequentarmos, né, uma igreja, ou termos símbolos, ter uma Bíblia, ou termos, como eu tenho aqui um símbolo, uma menorá, né, isso não vai trazer a aprovação de Deus, porque são símbolos. Se você não vive a verdade que isso traz para você, não adianta de nada. Porque Deus, ele busca o quê? Uma vida transformada, um culto verdadeiro, um culto de arrependimento, de justiça, de compaixão, de obediência. É isso que ele busca em nós. Então, nós devemos ter cuidado com a hipocrisia, né? De quê? De não viver durante toda uma semana uma vida de pecado, uma vida desalinhada, e achar que um dia de culto, você está ali diante do Senhor, orando ali, aquilo ali vai cobrir. Não, queridos, é uma vida de rendição, de arrependimento, de secreto, e isso que Deus tem procurado em nós. E esse é o tempo, nós estamos exatamente no tempo de ajuste de rota. Então, o Espírito do Senhor nos chama para corrigir
áreas escondidas, queridos, alinhar as nossas condutas, abandonar práticas que desonrem a Deus. Esse é o tempo, queridos. Não perca esse tempo. A permanência da promessa de Deus não depende da nossa fidelidade para com Ele. Ele é fiel para cumprir tudo. Mas e nós? E a nossa fidelidade? Então, a gente tem que entender que não é o tamanho da batalha, osciladas que o inimigo traz que vai nos remover da promessa, nem da presença, mas é a falta de alinhamento com o que Deus estabeleceu. Isso sim, isso nos tira. Nós vamos continuar vendo aqui. E quem ajusta, querido, nós ajustando a nossa rota em obediência, nós vamos permanecer na promessa e vamos herdar e nos alinhar com tudo aquilo que Deus tem para nós. Jeremias 8, nós vamos ver que o povo se afastou do Senhor, né, e persistiu na idolatria. E eu separei aqui Jeremias 8:11, que fala assim: eles tratam da ferida do meu povo como se ela não fosse grave. Paz, paz, dizem quando não há paz alguma. Olha que forte isso. Aqui no capítulo 8 de Jeremias, ele está mostrando o estado de apostasia de Judá, que mesmo ouvindo os alertas proféticos, eles preferiam acreditar em mensagens agradáveis, vindas de falsos profetas e falsos sacerdotes, que clamavam e que proclamavam paz em um tempo de juízo, ocultando a gravidade da situação espiritual daquela nação. Né? Sacerdotes, líderes e profetas falavam mentira de paz, quando não havia paz. Então, isso nos remete também ao nosso tempo. Os sacerdotes e profetas estavam aqui mais preocupados em manter a aparência do que confrontar o pecado. E o povo, por sua vez, buscava o quê? Um consolo superficial, sem um arrependimento genuíno. Profetas e líderes diziam que o povo queria ouvir, mas o juízo de Deus estava à porta. Mas eles continuavam falando o quê? De paz. E a verdadeira restauração, queridos, exige arrependimento. Enquanto o povo aceitava remendos religiosos, Deus estava chamando para uma mudança profunda de coração, né? E para hoje é a mesma coisa, querido. Muitos hoje preferem o quê? Mensagens motivacionais, né? Que curam a ferida do povo levemente, mas sem confrontar o pecado, sem falar da idolatria, né? Sem falar do poder que há na palavra, que só a palavra nos transforma, só a palavra nos liberta, né? Então isso as pessoas têm se perdido. Nós vemos o mesmo espírito de engano hoje. É o mesmo espírito. Há uma repetição moderna do mesmo cenário lá de trás, né, onde se anuncia uma falsa paz em meio de tempo de uma crise moral, crise espiritual, crise profética. Então, nós precisamos ir para lugares, estar debaixo de coberturas espirituais que falam a verdade, Senhor. Que falam a verdade de Deus, do Senhor, que te confronta, que te alinha, que te coloca no trilho. Porque uma falsa paz, dizer que está tudo bem, quando a pessoa está vendo que está tudo mal, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. E o povo de Deus precisa discernir entre a voz do Senhor e as vozes que apenas oferecem um alívio emocional. Dizer o que a gente quer ouvir é muito bom, queridos. Mas andar alinhado é melhor ainda, porque é isso que vai trazer as bênçãos do Senhor para você. Então, o Espírito, ele não traz apenas consolo, mas ele traz uma convicção, ele traz um confronto, ele traz uma transformação. Então, Jeremias 8:11 vai apontar para uma geração que prefere o quê? Uma anestesia do que uma cura. Mas o Senhor está nos levando, e está levantando profetas que expõem a verdade, ainda que doa, para que a cura seja genuína. Porque muitos hoje, assim como lá em Israel, querem permanecer o quê? Na mentira, rejeitando o arrependimento, mas Deus está nos chamando para nos levantarmos e voltarmos ao caminho. Então, a igreja, quando eu falo igreja somos nós, não podemos maquiar feridas, queridos. É tempo de deixar de lado todo esse curativo religioso que colocaram em você um dia e permitir que o Espírito trate profundamente das suas rachaduras, das nossas rachaduras internas. Enquanto a gente não permitir que isso aconteça, não seremos curados e não conseguiremos andar e nem ouvir o som do Senhor, da voz do Senhor. Então, não se engane, queridos, com falsa paz, com discursos agradáveis,
né? O mundo clama por paz, sim, clama por paz e segurança, a gente vê muitos dizeres, mas a gente vê que o mundo rejeita o príncipe da paz. E a verdadeira paz só vem com o governo dele nas nossas vidas. Não adianta dizer que a gente quer Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. E na hora de andar com ele como nosso Senhor, nos governando, a gente não quer. Então, João 14, 27 vai dizer, deixo-lhe a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações e nem tenham medo. Então, queridos, é um chamado a viver na paz e na shalom que só o Senhor traz. E para isso a gente precisa voltar para os caminhos do Senhor. Há um chamado aqui em Jeremias também, um chamado à intercessão. Jeremias, ele chorava pela ferida do povo. Está lá em Jeremias 8, 21, 22. E hoje também o Senhor chama todos nós que somos intercessores, que eles nos chamam o quê? Que a gente possa sentir o peso da condição espiritual, não só da nação, mas da nossa cidade, do nosso ministério. Nós precisamos estar nas brechas, orando, trazendo, né, a paz, a shalom do Senhor. Jeremias 8, 11 é um alerta contra a superficialidade espiritual e contra líderes que oferecem alívios momentâneos em vez de uma cura real. Deus está chamando seu povo, queridos, para ir além das aparências e permitir que ele trate o quê? As raízes do pecado, trazendo não só uma falsa paz, isso não adianta uma falsa paz, mas a shalom verdadeira, que é um fruto de justiça e da presença do Senhor. Eu destaquei aqui, que eu falei de Jeremias 8:11, mas eu queria falar um pouquinho, rapidamente, só um pontinho aqui de Jeremias 8:7, que vai dizer assim, até a cegonha no céu conhece as estações, que lhes estão determinadas, e a pomba e a andorinha e o tordo observam a época de sua migração, mas o meu povo não conhece as exigências do Senhor. Então, eles, assim como as aves, discernem suas estações e se movem conforme o tempo estabelecido pelo Criador, também nós somos chamados a reconhecer o tempo profético em que estamos vivendo hoje, agora, nesse portal profético. Nós não podemos andar distraídos, querido, nem anestesiados, mas atentos à voz do Senhor, que revela em seus ciclos, cada ciclo o Senhor vem dando as direções. E ele fala que o povo perece por falta de conhecimento. Então, este é o momento, você está no momento exato de despertar, de alinhar-se ao propósito eterno e viver o melhor nessa terra aqui. Que não sejamos, querido, como um povo que não conhece a voz do Senhor, mas como filhos que discernem os tempos e as estações e que respondem o chamado do Pai. Isso aqui vamos agora para Jeremias 9. Jeremias 9, a gente vai falar de uma continuação aqui do lamento de Jeremias sobre o povo de Judá, e o Senhor vai revelar a causa do juízo. Está lá em Jeremias 9:13, que eu destaquei, que a causa do juízo é o quê? Eles abandonaram a lei do Senhor e se afastaram da sua voz. Jeremias 9:13 vai dizer, o Senhor disse, foi porque abandonaram a minha lei, que esqueci diante deles, que estabeleci diante deles. Não me obedeceram, nem seguiram a minha lei. Então, o povo seguia tradições humanas, os deuses estranhos. Eles rejeitaram por completo as leis do Senhor, rejeitaram o Senhor, e a consequência seria o quê? Destruição, exílio, vergonha, pois desprezaram a lei e desprezaram, queridos, o próprio Deus. Então, a decadência de Judá não começou nas guerras, não começou na economia, mas na rejeição à palavra de Deus. Não basta, queridos, ouvir ou conhecer. É preciso que nós andemos, ou seja, deixar que a palavra molde as nossas escolhas, os nossos valores, o nosso estilo de vida. Né? Muitos hoje têm Bíblias em abundância, várias Bíblias dentro de casa, mas vivem como se a palavra fosse apenas o quê? Um livro de referência, e não como uma regra de vida. A palavra de Deus tem tudo que a gente precisa, tudo. Mas ela não é enfeite, ela é vida. Ela é viva e nós precisamos andar na vida, andar vivos dentro dela.
Jeremias 9,13 denuncia uma geração que escolhe cegamente seus próprios caminhos, mesmo quando Deus já colocou diante deles uma direção clara. Então, alguns textos vão reforçar que abandonar a palavra de Deus e a voz de Deus traz consequências espirituais e práticas graves. Onde está isso? Deuteronômio 3, 19 e 20, Deus coloca diante do povo a vida e a morte, a bênção e a maldição. O chamado é para escolher a vida e andarmos nos seus caminhos. Oséias 4,6 vai dizer que o povo foi destruído porque faltou conhecimento, e porque eles rejeitaram o conhecimento, o Senhor também os rejeitará. Apocalipse 2, 4, 5 diz: o Senhor adverte em Éfeso por ter abandonado o primeiro amor, e chama ao arrependimento. Queridos, estamos sendo chamados ao arrependimento, estamos sendo chamados à volta do primeiro amor. Jeremias 9,13 revela que por causa da ruína, revela que a causa da ruína externa, mas interna, que foi o quê? A rejeição da palavra de Deus. E esse também é o desafio da nossa geração hoje. Escolher entre seguir a verdadeira voz do Senhor, ou andar nos nossos próprios caminhos. O chamado profético é bem claro: voltar à palavra, obedecer à voz e andar nos caminhos de Deus. É isso, queridos. Esse é o chamado. Isaías 13, 11, vai dizer assim: castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Olha como que é sério isso. Uma conexão aqui entre Jeremias e Isaías. Jeremias, a gente viu no capítulo 7 que Deus lamenta que o povo de Judá não andou em seus caminhos, apesar de ter instruções claras. Versículo 8 de Jeremias, nós vimos que o povo não reconhece os tempos de Deus e aceita falsas mensagens de paz. Jeremias 9, a gente vai ver a rejeição da lei e da voz de Deus, que resultou em juízo. E nós vamos ver lá aqui em Isaías 13, 11, ressoando o mesmo princípio. Isaías 13, 11 vai dizer assim: castigarei o mundo por causa da maldade, os ímpios pela sua iniquidade, darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. É o mesmo princípio, queridos. Ressoa o mesmo princípio dos versículos que nós acabamos de ler. O que quer dizer? O orgulho e a desobediência são raízes de juízo, seja do povo de Deus, seja da nação. Sempre orgulho e desobediência vai trazer o juízo de Deus. Deus levanta instrumentos e envia correção para aqueles que rejeitam a sua palavra ou que andam na soberba. Então, tanto em Judá quanto na Babilônia, são exemplos de um padrão espiritual. Quem rejeita a voz de Deus será visitado pelo juízo. E isso é fato, isso é bíblico. Então, queridos, para a gente finalizar, assim como Jeremias não alertou sobre um povo que rejeita, assim como Jeremias nos alertou, né, sobre um povo que rejeita a voz de Deus, que caminha em falsas seguranças, que não discerne os tempos, né, e como Isaías também nos mostrou o juízo sobre a soberba das nações, hoje o Senhor nos chama a despertar, a alinhar os nossos corações ao propósito dele. Já estamos num tempo marcado, num tempo profético, estamos diante de uma festa, de uma celebração. Esse é um momento simbólico, é um momento de convocação, de arrependimento, de preparo, queridos. Nós estamos num tempo de preparo. E Deus não está nos chamando para ouvir, mas Deus está chamando para nos obedecer, a discernir os ciclos espirituais, a andar no calendário do céu, não conforme o ritmo do mundo, mas conforme o ritmo dele. Né? Então, esse é um tempo de reconhecer as nossas feridas e permitir que o Senhor nos cure de uma forma plena, nos arrependermos, retirar toda a confiança que nós temos nas estruturas humanas, em aparências ou falsos atalhos. Né? Nós precisamos, nesse tempo, responder à voz do Senhor em obediência, em humildade, em discernimento, vivendo segundo a palavra que revela os tempos, que nos conduz à plenitude, queridos, do propósito divino que ele tem para cada um de nós. Então, queridos, nós estamos num tempo
profético, e que o som do chofar, o som das trombetas desperte a nossa alma e nos faça ficar atentos aos sinais, ao mover de Deus. Não é o momento, queridos, de mantermos anestesiados. Acorde, que a igreja acorde, é tempo de andar, queridos, com olhos abertos para os tempos que Ele determinou, para que nós possamos, queridos, viver em paz, nós possamos viver a shalom do Senhor. Então, nesse tempo, nós, Igreja do Senhor, precisamos nos levantar, né, firmes, reconhecendo que a obediência à palavra de Deus é a única proteção que nós temos, é o único fundamento, a única proteção, é a única vida que nós temos, é a palavra dele, é andar na palavra dele. Então, mais uma vez, eu chamo vocês para hoje estarmos juntos nessa celebração que nós vamos ter mais tarde, você que é daqui, né, do Espírito Santo, vem estar conosco presencial, e você que são nossos irmãos de rede, aqueles que também estão aqui conosco, não deixe de assistir o nosso culto hoje às 7h30, para que vocês possam entender mais um pouco sobre o tempo de Deus, sobre o calendário de Deus, sobre esse tempo profético. Nós estamos numa janela profética poderosa, e quando a gente entende isso, e quando a gente avança nisso, a nossa vida muda por completo, queridos. A minha vida mudou, e eu tenho certeza que a de vocês também já mudou. Em nome de Jesus. Aguardo vocês mais tarde. Shalom, shalom. Vocês tenham um bom dia.